Olá, eu sou o professor Dr. Antônio Carlos Roque da Silva Filho, do Departamento de Física da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da USP. Nesse departamento eu sou o criador e o líder, né, o coordenador do Laboratório de Neurociência Computacional, o CISNE, que trabalha com modelagem do cérebro. Tá? A neurociência computacional é uma área já bem desenvolvida no exterior, mas aqui no Brasil e na América Latina ela é ainda incipiente. E o nosso laboratório aqui é um dos poucos que faz pesquisa de boa qualidade, né? Eu sou suspeito para dizer, mas eu acho que fazemos, né? Nessa área. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre isso com vocês. Tá bom? Bom, pessoal, então, como eu falei, a gente vai conversar hoje sobre neurociência computacional. O que é neurociência computacional? Bom, a neurociência computacional procura desenvolver modelos matemáticos e computacionais para entender o cérebro. Né? Quer dizer, por que isso é interessante? Eu acho que a ideia de uma simulação computacional todos vocês têm. Né? Quando a gente vê o jornal à noite, nós vemos a simulação do clima, que vai dizer para a gente se amanhã vai fazer sol, vai chover. A ideia é mais ou menos a mesma. A gente constrói um modelo matemático de uma região do cérebro, né, com todos os detalhes que a gente quiser colocar ali, canais iônicos, dendritos, sinapses, e depois a gente transporta isso para o computador e simula, né, para entender como é que vai ser o comportamento desse sistema em diversas situações. Por exemplo, a gente pode simular uma intervenção farmacológica, a gente pode simular uma lesão, a gente pode apenas estudar o comportamento normal do sistema para ver se ele produz padrões de atividade parecidos com o que existe no cérebro real. Quer dizer, tudo isso são simulações computacionais. E isso abriu um novo campo na ciência que a gente hoje em dia chama de estudo experimental in silico, para diferenciar dos estudos tradicionais que se faz com sistemas biológicos, que são os estudos in vitro e in vivo. O in vitro a gente pega um pedaço de tecido, coloca numa plaquinha, né, no meio de cultura e estuda. O in vivo é estudar, por exemplo, o cérebro da pessoa em vivo. Eu faço durante uma operação, por exemplo, de epilepsia, a pessoa autoriza que se abra a cabeça dela e faça registros do cérebro dela. Isso é um estudo in vitro, em vivo. Né? Só que tem muitos estudos que é praticamente impossível, né? Ou realmente é impossível, ninguém vai autorizar que você corte o cérebro dele ou dela para fazer estudos. Então a melhor maneira é fazer uma simulação. Essa é a grande utilidade da neurociência computacional. E hoje eu vou conversar para vocês, eu vou mostrar para vocês dois exemplos de coisas que nós fazemos aqui. Uma que é um modelo de um neurônio só e outra que já é um modelo de um sistema. Tá? Então assim, qual que é o problema para a gente entender esse caso do modelo de um neurônio? É o seguinte, pessoas que têm epilepsia do lobo temporal, que é um tipo de epilepsia que se origina aqui nas têmporas, né, apresentam alterações morfológicas numa região do cérebro chamada de hipocampo. É uma região profunda dentro do cérebro que está associada com navegação espacial, com memória, mas também com origem de epilepsia. Dentre as alterações morfológicas que essas pessoas apresentam, né, existem alterações no que a gente chama de árvore dendrítica do neurônio, né, de neurônios dessa região. Quer dizer, a árvore do dendrito, que normalmente seria como uma árvore normal, né, tem vários ramos, né, e uma certa extensão. Quando a pessoa tem uma crise epiléptica, ou tem várias crises epilépticas, essa árvore dendrítica se reduz. E tem ramificações que ficam mais próximas do corpo celular da célula. Né? Isso também acontece em animais. Então, em colaboração com um laboratório aqui da Faculdade de Medicina, liderado pelo professor Norberto Cairasco, ele fez experimentos onde se aplicou uma droga, pilocarpina, em ratos, que produziram nesses animais o que a gente chama de status epilépticos, ou seja, uma condição epiléptica similar à de epilepsia em humanos, e as células desses animais sofreram as mesmas transformações morfológicas. A pergunta é, qual é o papel dessas transformações morfológicas sobre o funcionamento do sistema? Isso é uma coisa muito difícil de responder, e aí veio a neurociência computacional. O que é que nós fizemos? Nós construímos modelos computacionais de células normais, de ratos, e de células com morfologia alterada devido à crise epiléptica. Pegamos uma amostra de cada uma para ter uma estatística, né, boa, né, e simulamos isso daí. E o que a gente quis ver assim, será que a célula responde do mesmo jeito? Quer dizer, a célula alterada responde do mesmo jeito que a célula normal? Então, para isso, nós simulamos injeções de corrente elétrica nessas células, que é como as células são excitadas, e medimos a resposta dela. A gente sabe que todas as células se comunicam emitindo pulsos
de pulsos elétricos, né, o que a gente chama de um potencial de ação. Então nós medimos a frequência desses potenciais de ação nos modelos de células normais e nos modelos de células com morfologia alterada. E o que nós observamos é que nos modelos com morfologia alterada, a atividade, a frequência é menor. Quer dizer, no modelo surgiu isso, né? Nós não esperávamos. A frequência da atividade ficou menor nos modelos, digamos assim, epilépticos do que nos modelos não epilépticos. Bom, esse é o resultado do experimento. Agora a gente está interpretando isso. A interpretação que logo surge é o seguinte: talvez essa alteração morfológica tenha um efeito protetor sobre o sistema, né? Porque imagina, o indivíduo está tendo uma crise epiléptica. O próprio organismo altera a morfologia das células, com isso a atividade da célula diminui e isso reduz essa atividade intensa que acontece durante uma crise epiléptica. Essa é a hipótese. É claro que para testá-la, para verificá-la, a gente precisa fazer muito mais estudos, estudar o papel desse modelo de neurônio numa rede, com outros neurônios simulados, depois fazer estudos experimentais mesmo em animais e humanos, mas a partir do estudo computacional já é possível ter uma ideia que explique o motivo dessa redução na alteração, dessa redução na morfologia da célula. Bom, gente, agora nós vamos falar do segundo exemplo que eu mencionei para vocês. É um modelo de um sistema, do sistema somatosensorial, que é o sistema responsável pela representação da superfície do corpo e pelo tato no cérebro, né? Esse sistema, assim como os outros sistemas sensoriais, ele é plástico. Quer dizer, o que é isso, né? Ele pode mudar essas representações. Vou dar um exemplo, quer dizer, historicamente é o exemplo como surgiu essa coisa, né? Mas a gente sabe que em estudos com pessoas com epilepsia, que autorizaram que durante uma operação para extrair um pedaço do cérebro para resolver as crises, os neurocientistas colocassem eletrodos no cérebro para mapear o cérebro, o pessoal descobriu que no cérebro, aqui nessa região do cérebro, dos seres humanos e de primatas também, a gente tem uma representação completa da superfície do corpo. É o que a gente chama de homúnculo. Então tem uma representação da mão, das pernas, do peito, das costas, de todo o corpo, da cabeça, do nariz, assim por diante. Bom, aí o pessoal começou a estudar se essas representações são alteradas quando o indivíduo sofre uma lesão, por exemplo. Então o pessoal faz isso em animais, em primatas, por exemplo, em macacos, né? Então é um experimento clássico feito, né, nos Estados Unidos. Quer dizer, temos a mão de um macaco e aí corta-se um dos dedos, né? E aí a gente vê o que acontece com a representação da mão no cérebro. Num macaco normal, todos os dedos e a palma da mão tem uma região do cérebro, uma região de neurônios que representa aquilo ali. Quer dizer, quando a gente toca o dedo, ali os neurônios daquela região ficam ativos e isso indica que a pessoa está sentindo aquele dedo. E para isso para cada outro dedo. Quando se corta um dos dedos, o que acontece, né? Fica um buraco ali, quer dizer, a gente tem um buraco aqui, mas lá os neurônios estão intactos. O que acontece é que as representações dos dedos vizinhos ou das regiões próximas, né? Porque tudo isso é compactado no cérebro, então às vezes você compacta uma mão junto com o braço, junto com o peito, né? Quer dizer, tirou aquele pedaço, né? A entrada que vinha desses neurônios não existe mais, porque a gente tirou o dedo, né? E aí as regiões vizinhas no cérebro entram ali, invadem aquela região, né? Então muda-se a representação cortical da superfície da pele. Isso a gente chama de plasticidade cortical, né? Por exemplo, você já deve ter ouvido falar da chamada síndrome do membro fantasma. É bem isso, a pessoa perde um braço e aí se você faz uma cosquinha aqui, ela sente. Quer dizer, porque no cérebro ainda estão os neurônios lá, né? Bom, mas não foi isso que nós fizemos. A gente estava interessado em estudar os mecanismos sinápticos responsáveis por essa plasticidade cortical. Quer dizer, a pergunta se algumas hipóteses que a gente tem sobre como é que as sinapses funcionam, né, e como é que elas também alteram a sua força, é o que a gente chama de plasticidade sináptica, se isso influencia a plasticidade cortical, que é a representação no córtex, né? Então o que nós fizemos? Nós construímos um modelo matemático e computacional do sistema somatosensorial inteiro. Quer dizer, fizemos um modelo de mão. A nossa mão tem apenas 4 dedos e uma palma, mas é um modelo de mão. Fizemos um modelo da região subcortical que representa essa informação e depois do córtex. Tá? Então a gente simulou esse modelo, esse sistema, para que a gente tivesse, depois de um certo tempo, uma representação estável da mão lá, como um indivíduo normal tem. Aí o que nós fizemos? Nós fomos lá e simulamos o corte, a amputação de um dos dedos. Isso é muito fácil numa simulação. Esse é um ótimo exemplo de por que é interessante fazer uma simulação e não trabalhar com animais,
Você não precisa, porque realmente é uma tortura para o pobre animal cortar o dedo, né? Ninguém gosta de fazer isso, né? Claro que a gente sabe que para a ciência evoluir a gente precisa fazer experimentos em animais, mas o quanto menos nós fizermos, melhor. Então esse é um ótimo caso. Então nós simulamos a amputação do dedo e, usando as regras de plasticidade sináptica, que é como as sinapses ali dos neurônios interagem entre si, nós observamos o mesmo fenômeno observado experimentalmente. As regiões dos dois dedos vizinhos entraram, quer dizer, as representações, agora quando eu estimulava esse dedo e eu sou outro dedo, além deles estimularem as regiões do córtex que os representam, elas entraram, né, um pouco de cada lado dentro da região cortical que antes representava o dedo cortado. E o mais legal, quer dizer, a gente mostrou então que os mecanismos sinápticos funcionam. Aí o mais legal, nós simulamos a reimplantação do dedo. Quer dizer, que é uma coisa que pode ser feita, né? A pessoa às vezes tem um acidente, perde a mão, mas depois pegam a mão e conseguem costurar ali, né? Então nós fizemos a mesma coisa, nós simulamos, o que é muito fácil de fazer no computador, né? Aliás, o modelo estava lá, a gente só deixou de estimular o dedo para parecer que era amputado. Depois voltamos a estimular o dedo, simulando essa reimplante, e observamos que agora o cérebro ele ganha de volta uma representação daquele dedo. Claro que não exatamente igual a que havia antes. Porque o cérebro é uma coisa muito dinâmica. Então não ficou igual, mas houve. Quer dizer, o que sugere que, de fato, um indivíduo que perde um pedaço, um membro, por exemplo, né, e tem esse membro reimplantado, tem condições de readquirir a sensação daquele membro e o controle sobre aquele membro. Tá? Então esse é um outro exemplo, já agora no nível bem mais macro, mostrando o papel e a importância de uma simulação computacional para a gente entender mecanismos e processos que acontecem no cérebro. Bom, gente, então depois desses dois exemplos, né, eu acho que a mensagem que fica é a seguinte: o cérebro é talvez o sistema mais complexo que existe no universo inteiro, né? Isso várias pessoas, até o próprio universo não é tão complexo quanto o cérebro. A gente consegue entender hoje em dia bem melhor o universo inteiro com a teoria do Big Bang do que o cérebro. Nós não temos ainda uma teoria boa para o cérebro. Tá? Então é um enorme universo inexplorado. A gente sabe muito pouco sobre o cérebro. E uma das contribuições que a neurociência computacional tem a dar é permitir que a gente possa estudar o cérebro usando uma ferramenta que os físicos já usam há muito tempo para entender a natureza, os físicos, os químicos, os engenheiros, que é a matemática, e hoje em dia, depois que a gente teve os computadores, né, nós usamos a simulação computacional. Essas duas ferramentas, a modelagem matemática e a modelagem computacional, podem nos ajudar bastante a entender como os processos funcionam, como os processos cerebrais funcionam. Claro que nós nunca vamos deixar de fazer experimentos, a gente precisa fazer experimentos in vitro e em vivo, mas a neurociência computacional, que faz experimentos in sílico, vai ser uma ferramenta complementar e auxiliar a toda essa investigação. E isso é um campo que, eu digo, é a ciência do século XXI, XXII, né? O cérebro é a fronteira final, pegando emprestada a frase lá do Star Trek, né? Quer dizer, o cérebro é a grande fronteira que a humanidade vai ter que desvendar para entender a si mesmo, né? Tá? Até logo, obrigado então.